Olá pessoal, eu sou o professor Juraci Soares e o assunto dessa aula de hoje é o servidor público como profissional prestador de serviços. É interessante observarmos o que a legislação que regula a prestação de serviços públicos refere-se à questão da qualidade. Vamos fazer um apanhado dos dispositivos constitucionais e da legislação infraconstitucional sobre o tema, para que o nosso estudo não se prenda a meras afirmações sem base legal. Essa providência não é só necessária, mas indispensável. Sim, porque quando abordamos o funcionamento da coisa pública, temos que atentarmos especialmente para um dos princípios da administração pública, que é o princípio da legalidade. E para darmos início ao nosso estudo sobre previsão de qualidade na prestação de serviços públicos, vamos começar analisando o que dispõe o princípio da eficiência, que pode ser também entendido como finalidade e resultado, ou como uma meta atingida em virtude de uma causa. O princípio da eficiência pode ainda ser desmembrado, e feito isto, encontramos elementos importantes e imprescindíveis à gestão e qualidade do serviço público, tais como qualidade, celeridade e simplificação. Vamos então reproduzir aqui o pensamento do jurista José Eduardo Cardoso sobre a eficiência na administração pública. Abre aspas. Ser eficiente, portanto, exige, primeiro, da administração pública, o aproveitamento máximo de tudo aquilo que a coletividade possui, em todos os níveis, ao longo da realização de suas atividades. Significa racionalidade e aproveitamento máximo das potencialidades existentes. Mas não só. Em seu sentido jurídico, a expressão que consideramos correta também deve abarcar a ideia de eficácia da prestação ou de resultados da atividade realizada. Uma atuação estatal só será juridicamente eficiente quando o seu resultado quantitativo e qualitativo for satisfatório, levando-se em conta o universo possível de atendimento das necessidades existentes e os meios disponíveis. Fecha aspas. É importante relembrarmos acerca da inadequação de chamarmos o usuário do serviço público de cliente. Esse tipo de conceito ou tratamento é totalmente incorreto. Até porque, quando falamos em cliente, damos a entender que há um grau de escolha ou efetivo exercício de opção entre dois ou mais prestadores de um mesmo serviço. E sabemos que, para o cidadão, usuário do serviço público, não há que se falar em opção. Ou seja, quando o cidadão precisa recorrer a uma delegacia, ele não pode optar pela delegacia de sua preferência. Todas as delegacias são uma atividade prestada exclusivamente pelo Estado. Ainda sobre a questão da eficiência, a Constituição Federal prevê o seu constante aprimoramento, de modo a ampliar o grau de eficiência. Vejamos então o disposto no artigo 39 da Constituição Federal, mais especificamente em seu parágrafo 7º. Abre aspas. Lei da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios disciplinará a aplicação de recursos orçamentários provenientes da economia com despesas correntes em cada órgão, autarquia e fundação, para aplicação no desenvolvimento de programas de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público, inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade. Fecha aspas. Então, não basta prestar o serviço. É necessário. A Constituição e a legislação infraconstitucional exigem que esse serviço seja prestado com alto padrão de qualidade. Vamos ainda usar, a título de exemplo, alguns artigos do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Vamos lá. Na seção 1, que trata das regras deontológicas, temos o seguinte. Item 1, abre aspas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Fecha aspas. Já no item 9, o referido Código de Ética estabelece, abre aspas, a cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina,
Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando-o por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações ou ao Estado, mas a todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. Fecha aspas. E sobre a demora, sobre as filas, o que dispõe o referido Código de Ética? Vejamos o item ou inciso 10. Abre aspas. Deixar o servidor público, qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação de serviço, não caracteriza apenas atitude contraética ou ato de desumanidade, mas, principalmente, grave dano moral aos usuários dos serviços públicos. Fecha aspas. E quais são os principais deveres do servidor público? Esses comandos estão no referido Código de Ética, na seção 2. Vejamos. Item A. Desempenhar a tempo as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Item B. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerça suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Já no item E, dos principais deveres do servidor público, nós temos tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Ou seja, meus amigos, às vezes uma comunicação prestada gera um conforto maior. O que não pode é a pessoa estar esperando pela prestação de serviço e não receber sequer a informação. Não ser comunicada das providências que estão sendo tomadas ou das diligências que estão sendo realizadas. Então, aqui na seção 2, uma série de comandos pelo aperfeiçoamento do processo de prestação de serviços públicos. Bom, essas são as informações básicas relacionadas a esse tópico para que possamos dar início ao estudo dessas regras que orientam o servidor público enquanto responsável pelo atendimento ao cidadão. Lembrando mais uma vez que o cidadão não é cliente, o cidadão não é usuário. O cidadão é o titular e destinatário da administração pública, que só existe para prestar-lhe serviços. A recomendação a partir de agora é: faça pelo Google o download do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e estude-o cuidadosamente. Esse conjunto de regras e recomendações deve permear toda a nossa atuação enquanto atendentes do cidadão que somos. Afinal de contas, a denominação servidor público não é algo que se colocou à toa. Reforço ainda a recomendação para que você estude atentamente os e-books e, havendo dúvidas, você pode me contactar por meio do botão de tutoria, sendo que todos esses recursos estão disponíveis em sua área do aluno. Ok? Um abraço e até a próxima aula.